Palavras do Rocan, servidor Leonel Costa. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto dos antepassados. Muito obrigado pela presença de todos aqui presentes e aos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos, abençoados pela luz divina do Jorei. Bom, o ensinamento de hoje de Meixo Sama nos traz várias questões, né? A dualidade entre o bem e o mal, a honestidade e a mentira. E eu queria começar com uma palavra que está se perdendo no tempo, está se congelando também no nosso dia a dia. Hoje vamos honrar os nossos antepassados. Não só pai e mãe, que é obrigatório, por princípio da lei divina. Vamos mais além. Honrar alguém significa demonstrar respeito, admiração e valorização por essa pessoa. É conhecer as suas qualidades, as suas ações e a sua importância na sua vida ou na sociedade. Honrar alguém pode envolver gestos como elogios, agradecimentos, manter a palavra dada, agir com integridade ou simplesmente mostrar consideração e respeito porque essa pessoa representa. É uma forma de valorizar e reconhecer o valor dela, fortalecendo os laços de confiança e respeito mútuo. Honrar não é se tornar dependente, mas é assimilar a mensagem como as sementes divinas que são transmitidas através de alguém que despertou antes da nossa existência, por experiências de acolhimento, ensino e aprendizado. Honrar são escalas de aprimoramento de virtudes, que vão se ampliando à medida que servimos alguém. O conhecimento está adormecido na fonte do espírito primordial, e a prática e estudo das leis divinas vamos ganhando força à medida do nosso servir. E nós, como messiânicos da arte do Jorei, honramos a Meixo Sama com a prática do Jorei. Honramos a Jesus, que seguiu o caminho do Cristo, que nos mostrou o caminho da vida eterna. Honramos todos os mestres que estudaram e aplicaram no seu servir estas verdades semeadas do Ocidente ao Oriente. Não devemos ter preconceitos, mas devemos procurar os corações mansos e puros, como as de uma criança. Por que iniciei nesta preleção com a palavra honra? É só para apontar e relembrar que esta palavra está congelada nos corações da humanidade. Não está permanente ativa na nossa sociedade. Quem semeia honra, colhe honras. Quem semeia desonra, colhe ventos e tempestades. Estar em honra de servir a Deus é a semeadura e graça. Apelo à metáfora dos arquétipos e peço desculpas aos seres animais inconscientes na escala da evolução do reino divino. Os que estão em honra do servir muitas vezes são apedrejados pelas matilhas de cães que ladram, ou gatos que miam, ou de galinhas que ciscam de um lado para o outro, mas é preciso a força e honra de um leão para pôr ordem na selva e colocar cada um em seu devido lugar. Este é o meu servir, através da palavra honra. Honrar, estar aqui e olhar para este mês de maio com gratidão, de chegar não ao fim, mas a um eterno recomeço, com outro olhar, porque neste mês, através de gestos simples e verdadeiros de coração, revivemos e transmutamos e honramos a liberdade do culto, a libertação dos nossos irmãos africanos, trazidos da África para construir esta nação.
a libertação de todos nós de crenças limitadas e empedradas nos nossos corações. Mês de homenagem às mães, mas que deveria ser permanente honrá-las todos os dias. Mês de Fátima, a padroeira da arte do Jorei. Mês da família, na mesa da comunhão. Mês das noivas, mês do acasalar e de casar. Vidas nos princípios da ordem divina. É o mês quase meio do ciclo. Transição das estações, do outono para o inverno do hemisfério sul, e na primavera, do verão, da primavera para o verão no hemisfério norte. Vamos assumir como marmeritos a obra do Jorei e ensinamentos, e reaprender o Novo Testamento com os apóstolos que descreveram os atos da breve passagem de Jesus. Assim como Meixo Sama recebeu a missão da salvação através da dádiva do Jorei, assim os mestres se unem do Ocidente ao Oriente. A luz se espalha e unifica verdades, sem divergências, sem egos, sem discriminações. A verdade, quando é pura, é cristalina, é uma fonte de água que jorra nos corações, da fonte do pulsar da vida. Se torna bela e perfeita, transforma-se em virtude e honra. Servir e estudar através dos evangelhos do céu e da terra, de Jesus até Meixo Sama, nos abastece e dá força, cura pelo favor de Deus, para sustentarmos a vida na terra. É preciso desaprender para reaprender. O pior analfabeto não é o que não sabe escrever ou ler, mas o que resiste a abandonar as suas crenças limitantes. Estamos na era do dia, o mundo ainda está perverso, como Meixo Sama já mencionava no século passado. O que mudou? No século XXI, estamos com fontes de luz do despertar da consciência intermináveis, aprendizados, resgates, redescobertas, reformas, brotando de todos os lados, do Oriente ao Ocidente. Estamos resgatando e manifestando aqui na arte do Jorei e religando tudo através das aulas de aprimoramento semanal dos pioneiros que desbravaram territórios para o conhecimento do Jorei e dos cultos mensais. Tudo está sendo semeado conforme as visões de Jesus e Meixo Sama. Estamos nos aproximando da grande fonte da vida, onde tudo brota em abundância e transborda. As revelações estão vindo em doses intensas para o grande despertar, para atingirmos o salto da intensa luz para a nova era de ouro, ou a quinta dimensão. São sentimentos de tempo, de cronos na Terra, mas que no tempo de Kairos, tempo divino, nos abastece de lembranças e memórias aos antepassados. Vamos levar e transpor para o resto do ano, e neste mês de maio, como a arte do reencontro de todos os povos, da união de todas as religiões e credos. Vamos somar e multiplicar ensinamentos e práticas do Jorei e religar o céu e a terra em nós, para nós propagarmos a verdade que se expande do Oriente até o Ocidente. Não vamos julgar, diminuir ou subtrair, enfraquecer os nossos irmãos na caminhada. Todos estão em compassos e tempos divergentes. Porém, nosso papel como messiânicos acende a luz e não é apagá-la, é levar e elevar a verdade divina através da prática do Jorei, dos estudos, dos ensinamentos, em consonância com os 3 pilares que Meixo Sama tão bem resumiu: verdade, virtude e o belo, manifestado através do nosso espírito primordial, em alinhamento com o nosso espírito secundário. Precisamos de atitudes para ganharmos altitude, e assim nos conectarmos com Meixo Sama e o Cristo, através da prática do servir, sem olhar com os olhos carnais, mas com os olhos que o Cristo manifestou e experienciou. A nossa fortaleza está alicerçada nos pilares da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim na terra como no céu. Na terra, nossa base é a união entre o homem e mulher, que se transforma em uma única força de gerar vidas, dando assim a origem
princípios da família biológica, base de aterrissagem dos espíritos, que lutam por uma graça divina e de uma reencarnação de nascer em uma família que deve nos receber com aceitação, amor e alegria. O tema de hoje, dos ensinamentos de Meixo Sama, se baseiam em todos esses ensinamentos que ele deixou. É o mundo que ele descreve no ensinamento de hoje, o mundo da perversidade, como já estava na época, como ele percebia e como nos deixou nos escritos. A mentira e a honestidade na dualidade. Vou me ater ao principal hábito que prevalece ainda, que é a mentira. Jesus já denunciava na Bíblia, podemos relembrar quem era o pai da mentira. Na tradição bíblica, especificamente no Evangelho de João 8:44, Jesus refere-se ao diabo como o pai da mentira. Segundo esse trecho, ele diz que o diabo é o pai da mentira porque ele é um mentiroso desde o começo e não mantém a verdade. Então, nesse contexto, o pai da mentira é uma expressão que aponta para o diabo, simbolizando a origem, a falsidade e o engano. Então, vivemos nessa dualidade diariamente. Estamos entre a luta, bem e o mal. Acreditamos ainda em mentiras que são propagadas por mensagens. Basta ver as mensagens no celular, basta ver a mídia. Estamos em fake news constantes e para nos libertarmos de tudo isso, precisamos estar atentos. E esse atento é com os ensinamentos do Cristo e Meixo Sama. Nós, como messiânicos, devemos praticar todo dia essas orações e o jorei, para nos fortalecermos, para abrir a nossa consciência e não entrarmos na sintonia da mentira. Como se constrói a mentira na mente humana? A mentira na mente humana é construída a partir de uma combinação de fatores, como desejos, medos, crenças, experiências pessoais. Às vezes, a pessoa pode criar uma mentira para proteger a sua autoestima. Ela não tem ainda conhecimento das suas emoções, não sabe lidar com ela. Por isso, nosso papel, como messiânicos, de acolher essas pessoas quando nos procuram, ou quando nos ligam, mandam uma mensagem. Temos a obrigação de, pelo menos, ajudar a entender o caminho que ela tem que buscar. Evitar consequências, proteger a sua autoestima. Então, o mentiroso, ele quer evitar as consequências negativas, ou simplesmente por acreditar que a mente é uma forma de lidar com uma situação difícil. Quer dizer, é uma ressonância que está nele, mas que ele não conseguiu encontrar ainda, e ele se combina com essa ação de alguém, algum fato ou evidência que ressalta como lidar agora com essa sombra. Além disso, a memória e a percepção podem ser moldadas de maneira que a pessoa acredita na própria versão dos fatos. Quer dizer, ela acredita naquilo que contam, assim como na época de Jesus, crucificaram com uma mentira. Foi julgado. E era uma mentira. Mas o povo acreditou que ele não era o Messias, não era o que vinha trazer a luz, e foram levados pelas fake news da época. É um processo bem complexo, envolvendo emoções, cognição e muitas vezes uma tentativa de manter uma imagem positiva de si mesmo. Diria que o ego inferior aprisiona a mente de tal forma que a condiciona a obedecer. E aqui abro um parênteses. O mal também entra pela boca, mesmo que não digamos nada. Mas o que escolhemos nos alimentar? Quais são os hábitos saudáveis que temos com o nosso corpo?
Por exemplo, as drogas químicas, a gula, o consumo de alimentos tóxicos. E o que sai pela boca são como ervas daninhas e dissonantes na mente humana, com baixas vibrações do nosso corpo, que sofre todas as consequências por ações induzidas de nossos amiguinhos internos. Nossos amiguinhos internos são como uma grande floresta, com seus ecossistemas autônomos, no bem e no mal, qual alimentamos mais. Desencadearemos uma guerra biológica no bem ou no mal. Esta é a base dos ensinamentos do Evangelho da Paz, que já mencionei aqui em outras preleções. Então vejamos, a gente julga que o bem e o mal está fora, mas ele reside dentro de nós, nessa dualidade, e busca o que precisamos mudar, refletir, mudar hábitos diariamente. Como a mentira pode nos controlar e desonrar, e como a honestidade pode nos honrar. É simples. Tudo que liga no céu, liga na terra. Honra e honestidade manifesta a verdade. E o que desligarmos no céu, desonra, será desonra e mentira. Meias verdades, subterfúgios, tentativas de controle, de negar a fonte da vida. Quando só nos ligamos na terra, nossa matéria, nosso corpo, nosso espaço, nosso território, nosso ambiente, nosso alimento, não encontraremos ressonâncias em nosso corpo. Vamos congelando o nosso chip divino. Alguém estará no comando, além da fonte divina. E nós mesmos seremos os responsáveis pela nossa vida, conforme a lei do livre-arbítrio. Por isso, vamos descongelar o nosso chip divino, incendiando com o fogo do Jorei, o fogo das entranhas da terra, e nos esforçar em rever e mudar nossas crenças que entram e saem pela boca. Nosso cérebro e mente também podem mentir. É uma caixa moldável e tem neuroplasticidade. E aquilo que crermos ou contradizer as crenças pré-armazenadas trará ressonâncias positivas ou negativas na nossa caminhada. Então, vamos nos religar ao Cristo e a Meixo Sama na prática do servir e mudar hábitos e crenças enraizadas através dos séculos. Vamos aprimorar, vamos estudar ensinamentos conforme orientações de Meixo Sama. Temos esta oportunidade de aplicar em nós, em primeiro lugar, honrarmos a Deus todas as graças dos mestres enviados através dos séculos. Não precisamos inventar mais nada, mas a crescer, servir, divulgar, onde a fonte nasce e onde ela chega. Vamos jorrar águas cristalinas, honras de gratidão e agradecer a cada momento, experiência, encontro, reencontro, reformando a nós mesmos. Assim estaremos reconstruindo e honrando ao Criador de nossas vidas no céu e na terra. Etimologicamente, a palavra mentira vem do latim mentire, que remete à palavra mens, que significa mente. Mente e mentir estão muito ligadas. Se processam na nossa mente em primeiro lugar, porque nós permitimos e vacilamos. Inteligência, tem inteligência, a mente, tem intenção, ela indica um ato de alguém que tem mente
inteligência, intenção e modifica as informações para obter algum proveito ou se livrar de alguma situação incômoda. O hábito da mentira é a raiz do mal, que cria na mente humana astúcias, falsidades, estoitices, manipulações, as mais mirabolantes, de fabricar infortúnios pessoais, coletivos, constroem karmas na vida presente, ou estão sob o véu do espírito primordial quando reencarnam. Com o fim da era da noite, início da era do dia, preconizada por Meixo Sama há mais de 70 anos, o tempo da justiça divina desce sobre nossas consciências despertas, ou não, para trazer as grandes revelações bíblicas e revelações de Meixo Sama. Cito a anedota do filho que vai fazer o seguro de vida. Ele chega na seguradora e ele tem que responder um questionário. E nesse questionário está uma pergunta lá sobre a família, sobre a mãe, idade, se é viva, se morreu. E aí tem uma pergunta do pai. Seu pai está vivo, está morto. E o pai dele estava morto. Mas ele sabia do que ele tinha morrido. O pai dele era um assassino, foi preso e enforcado em praça pública. E naquele momento, perante essa situação, do que responder naquele questionário, ele criou na mente esta situação. Meu pai morreu em praça pública, num acidente em que o palanque desmoronou. E ele morreu asfixiado, pisoteado. Com esta anedota, o filho bem que contou uma mentira, mas não prejudicou ninguém. Manifestou a vergonha e deixou de honrar e manifestar a verdade. Vamos fazer o nosso exame diariamente e despertar e questionar os fatos e eventos. Se tem verdade, virtude e beleza. E destruir nossas mentiras e crenças enraizadas. Só assim cortamos as ervas daninhas e deixaremos brotar as sementes e florescer as flores. Como se constrói a mentira individual e coletiva? É só olharmos para o nosso momento atual e vermos como estamos cercados das perversidades da mentira. Como somos enganados por Satanás? Ao não olharmos para nós mesmos, não oramos, não praticamos ensinamentos e resistimos às nossas crenças. Não queremos largar o osso, assim como o cão raivoso. É o ego inferior comandando o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções. É o start que ele necessita. Se conecta com espíritos baixos. É necessário conhecer o mal para manifestar o bem. Como devemos proceder na fé? Cega ou na ação da fé? A fé sem obras é morta. É no agir e no servir que manifestamos a missão que Deus nos deu através dos nossos antepassados e a todos os desafios, fatos cotidianos, pessoas e eventos que vamos agregando no decorrer da nossa caminhada, sem julgamentos.
No ditado popular, dizem que a mentira tem perna curta. Diria que tem língua longa e perversidades ocultas. Para matá-la, é preciso cerceá-la, cercá-la, isolá-la e não dar crédito. Morre com o próprio mal. É preciso passar pelas 3 peneiras da metáfora de Sócrates. Mas quais são os sensores que devemos utilizar para desarmá-la? A sabedoria do nosso olhar e aprimoramento no servir e ensinar nos fortalece com a armadura do Cristo. Nas cartas de Paulo aos Efésios, já deixa as instruções e regras para enfrentar o mundo de perversidades e mentiras. Em Efésios 6,15, a Bíblia descreve os crentes como tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Essa expressão sugere como crentes devemos estar prontos para compartilhar a mensagem do Evangelho e a paz de Deus com o mundo, e que a paz do Evangelho nos fortalece para essa missão. Nesta citação está a menção do Evangelho da paz dos essênios, suprimido da Bíblia. É uma pista para o despertar e vivenciar da vida do Cristo e da religação fundamentada nos batismos da Mãe Natureza, que a tudo sustenta. E Meixo Sama revigora, através do jorei e da prática da agricultura da grande natureza, o alimento vivo, que sustenta a vida. Alimentos mortos enfraquecem a vida. E Meixo Sama, mesmo não sendo da época do apóstolo, traz luz novamente no começo do século XX, no Ocidente e também no Oriente e também no Ocidente. Em 1920 é feita a descoberta destes evangelhos apócrifos, do Evangelho da Paz, e mencionado por Paulo em carta aos Efésios. Não há como esconder o rastreio da verdade. Fica a pergunta: Paulo já sabia desses evangelhos? Encerro hoje esta preleção com esta verdade, que é atual, e resgata os ensinamentos escondidos e não clarificados do Evangelho da Paz, suprimido do Novo Testamento, denominado Evangelhos Apócrifos, combinado com os ensinamentos de Meixo Sama e a prática do jorei. Vamos vencendo cada campo de batalha interna e batalha externa. Pouco podemos fazer, mas a partir de nós podemos transformar este mundo perverso e religar a fonte do Espírito primordial. Os ensinamentos ao Espírito secundário, e reverenciar o Cristo, e honrar a fonte criadora do Pai Celestial, fonte criadora de tudo que existe. Ficam estas palavras concluindo: honra e honestidade, para serem guardadas as 7 chaves no relicário do coração de cada um de nós. A mentira deve ser desprezada, pisoteada, enterrada sem honras. A única honra que devemos manifestar é a gratidão de se manifestar em mim, em ti, e de podermos reconhecer e acordar das sombras que habitam internamente em nós. Esta é a única honra que devemos decretar à mentira. Quando formos descer o caixão, nas profundezas do fogo da terra, é onde o fogo purificador de jorei e da fonte criadora da terra se transmuta para renascer de novo, um novo ser. Assim ocorreu com Paulo, soldado e perseguidor dos cristãos, que acreditou na mentira de Satanás. Assim foi com Meixo Sama, que despertou no seu caminho de busca, indo nas reuniões da Umoto, buscando respostas para as mentiras do mundo, que não ressonavam com o seu coração. Este é o verdadeiro despertar, no agir e no servir a obra divina. É religar no céu e na terra. Toda a obra divina é a criação vivificante de Deus. Nossa imagem verdadeira é a lei imutável permanente.
não perece nos tempos cronológicos, nem nos tempos de Kairos. Portanto, sejamos espelhos que refletem o céu com honra e honestidade. Gratidão e honra a todos que aqui estão me ouvindo, esta semeadura de palavras e aprendizado, pois sou um servidor, hoje e sempre, na obra do Pai, através do Cristo e da luz do Jorei, que se unem nesta egrégora de luz da arte de Jorei. Aqui encontrei a religação com o Oriente do Sol Nascente. Gratidão e honra a todos que irão ouvir e ler estes ensinamentos de Meixo Sama e do Cristo, inseparáveis e indissociáveis para avançarmos na derrota da mentira e do mundo perverso. Luz, luz, luz do Jorei, com prática e constância, diariamente, para vencermos as nossas batalhas individuais. Muito obrigado e boa missão a todos.